Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre procedimentos no processo penal. Bom, primeiramente, processo é um instrumento utilizado pelo Estado, através da figura do juiz, que está investido de jurisdição, a fim de aplicar o direito penal em abstrato num caso concreto. Então, toda vez que alguém pratica uma infração criminal, um fato típico, esse alguém, para ser-lhe aplicada a pena cominada ao tipo penal incriminador, precisará do processo penal com todas as suas nuances, conceitos, princípios, porque o processo penal, apesar de ser um instrumento para aplicação do direito penal material, ele é autônomo dentre todos os ramos do direito. Ele tem os seus próprios conceitos, as suas teorias, os seus princípios, as suas normas. Acontece que para a implementação desse instrumento é necessário um procedimento previsto em lei. O procedimento, também chamado de rito processual, ele vem para indicar quais são os atos processuais que devem ser praticados no início, no meio e no fim do processo, para que, ao final, possa se verificar se o fato foi típico, ilícito e culpável, e, sendo um fato típico, ilícito e culpável, a aplicação da sanção penal. Bom, acontece que procedimentos, nós temos alguns no ordenamento jurídico processual penal brasileiro. Nós temos os chamados procedimentos comuns e os chamados procedimentos especiais. Os procedimentos especiais são aplicáveis a determinados crimes. Esses procedimentos estão previstos no Código de Processo Penal, como, por exemplo, a competência, o procedimento para crimes de competência do Tribunal do Júri, para crimes de responsabilidade de funcionários públicos, e também previstos em leis especiais, leis extravagantes, como a lei de falências, a lei de abuso de autoridade, a lei de drogas. Se a lei não prevê um rito especial para processo e julgamento de um determinado crime, significa que deve-se observar o procedimento comum. Então, o procedimento comum, ele é visto como um procedimento residual. O que não tiver procedimento especial, aplica-se o procedimento comum. Por exemplo, o sujeito praticou um crime doloso contra a vida. Maria matou dolosamente João. Primeiramente, a gente tem que observar qual foi o crime praticado. Então, nós temos aqui um homicídio, artigo 121 do Código Penal. Secundariamente, a gente tem que observar se a lei processual penal prevê algum rito especial para este crime. E aí, como a gente pode observar no slide, sim, nós temos crimes da competência do Tribunal do Júri. O crime doloso contra a vida é da competência do Tribunal do Júri, portanto, ele vai seguir esse rito especial previsto no CPP, nos artigos 406 a 497. Mas vamos imaginar que Maria não matou João. Aliás, ela não queria matar João, ela queria lesionar João. E lesionou gravemente. João ficou por mais de 30 dias sem poder exercer suas ocupações habituais. Então, Maria praticou uma lesão corporal grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Para este crime, a lei processual penal não prevê um rito especial. Então, nós vamos aplicar o rito comum. Só que o procedimento comum, ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Para que a gente saiba qual é o procedimento comum, se é ordinário, se é o sumário, se é o sumaríssimo, nós vamos observar a pena máxima cominada abstratamente ao tipo penal incriminador. Então, o artigo 394, parágrafo 1º do CPP, ele vai indicar para a gente quando é que se aplica cada um dos procedimentos comuns.
O ordinário ele vai ser aplicado sempre que a pena máxima for igual ou superior a 4 anos. Então, por exemplo, nesse caso, a lesão corporal grave, que o artigo 129, parágrafo 1º, prevê a pena de 1 a 5 anos de reclusão, pena máxima 5 anos, portanto, aplicar-se-ia aí o procedimento comum ordinário. Agora, se a pena máxima for de 3 anos, a gente vai aplicar o procedimento comum sumário. E se ela for igual ou inferior a 2 anos, a gente vai aplicar o procedimento comum sumaríssimo. Então, repetindo, se o crime não tem na lei processual penal um procedimento especial específico para ele, a gente vai aplicar o procedimento comum. Vai aplicar o comum ordinário quando a pena máxima for igual ou superior a 4 anos. Vai aplicar o procedimento comum sumário se ela for igual a 3 anos. E vamos aplicar o procedimento comum sumaríssimo se ela for igual ou inferior a 2 anos. O procedimento comum ordinário e sumário estão no CPP. O procedimento comum sumaríssimo está previsto numa lei especial, que é a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Em relação à competência do tribunal do júri, existem alguns doutrinadores, minoritariamente, que entendem que o rito do tribunal do júri é um rito comum. Ele seria uma subespécie do comum ordinário. Entretanto, prevalece na doutrina que é um procedimento especial. Por isso que eu coloquei ali, seguindo a doutrina majoritária, como exemplo de procedimento especial previsto dentro do Código de Processo Penal. Bom, visto isto, vamos falar sobre os procedimentos comuns ordinários e sumários. Praticamente, esses dois procedimentos seguem o mesmo rito. As partes, o juízo, praticam os mesmos atos processuais. O sumário, ele tem que ser um pouco mais célere que o ordinário. Ele é um procedimento que é mais rápido que o ordinário. Então, ele tem algumas peculiaridades que o diferencia do ordinário. Que diferenças são essas? Primeiramente, o rito sumário, ele tem que terminar em 30 dias. Já o ordinário, em 60 dias. No rito sumário, a lei prevê que as partes, tanto acusação quanto defesa, arrolem um máximo de 5 testemunhas por réu por acusação. Já no ordinário, esse número vai para 8. Uma outra diferença diz respeito às alegações finais. Nós vamos trabalhar cada ato processual em cada um dos procedimentos comuns, ordinário e sumário. Mas eu preciso antecipar um desses atos que é chamado de alegações finais. No final do procedimento, as partes, tanto a acusação quanto a defesa, apresentam ao juízo as suas alegações finais. E elas devem ser feitas, em regra, oralmente na própria AIJ. O que é AIJ? Audiência de Instrução e Julgamento. Mas a lei autoriza no rito ordinário que essas alegações finais, excepcionalmente, sejam apresentadas por escrito no prazo de 5 dias, através de memoriais. Então, essa é uma outra diferença entre o procedimento comum sumário e ordinário. A previsão de alegação final por escrito através de memoriais só há no procedimento comum ordinário. Não tem no procedimento comum sumário. E, por fim, no procedimento comum sumário, a lei não prevê possibilidades, ao final do procedimento, de requerimento de diligências, o que é possível no rito ordinário. Fora essas diferenças, tanto o procedimento comum ordinário quanto o sumário vão passar por essas etapas que vocês estão vendo aí nesse slide. Então, o procedimento comum ordinário, bem como o sumário, começa com o oferecimento da peça acusatória.
A peça acusatória é a petição inicial, é a petição exordial, é o que vai dar início à ação. Quando a ação penal é de natureza pública, a peça acusatória é a denúncia que é feita pelo Ministério Público, que é ele que tem a legitimidade para propor a ação penal pública. Mas quando o crime é de ação penal de natureza privada, a petição inicial é a queixa-crime, que é oferecida pelo ofendido, representado por um advogado. Seja uma denúncia, seja uma queixa, ao ser oferecida, o juiz vai analisar se irá rejeitá-la ou não. Para isso, ele vai observar o artigo 395 do CPP. Artigo 395 do CPP. Lá no 395, você vai encontrar 3 incisos. O inciso 1 fala da inépcia da petição inicial. Por exemplo, quando ela não narra, não descreve minuciosamente o fato criminoso. Por que a peça acusatória tem que descrever detalhadamente os fatos, a conduta criminosa? Primeiro, porque o juiz precisa analisar esses fatos para verificar a tipificação. Mas principalmente por conta do princípio do contraditório. A defesa vai se defender dos fatos. Para que a gente tenha uma ampla defesa, é preciso que esses fatos estejam detalhados. Então, se a denúncia ou a queixa não detalha os fatos, disse que a petição inicial está inepta. Inciso 2, quando faltar algum pressuposto processual ou alguma condição da ação. Por exemplo, vamos imaginar que o crime seja de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O Ministério Público ofereceu denúncia sem a representação do ofendido. O juiz vai rejeitar essa peça acusatória com base no inciso 2 do artigo 395 do CPP. O inciso 3 trata da justa causa. O que seria justa causa? Indícios veementes, suficientes de autoria e a materialidade, que é a comprovação da existência do crime. Não havendo justa causa, o artigo 395, inciso 3 do CPP, determina a rejeição da peça acusatória. Então, a denúncia e a queixa tem que vir com um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para que o juiz receba essa petição inicial. Ana, se o juiz rejeitar a peça acusatória, a acusação pode recorrer? A lei prevê algum recurso para o não recebimento da queixa ou da denúncia? Sim. Artigo 581, inciso 1 do CPP, prevê, nesses casos, o rese, o recurso em sentido estrito. Mas quando o juiz recebe a peça acusatória, aí não cabe recurso. O que a defesa pode fazer quando toma ciência de que o juiz recebeu a denúncia ou a queixa e que, por exemplo, não havia justa causa para esse recebimento? Como a lei não prevê um recurso, é possível uma ação de habeas corpus com pedido de extinção do processo, tendo em vista que o juiz não deveria ter recebido a petição inicial. Então, nós temos várias formas de habeas corpus, nós vamos falar sobre eles no momento oportuno, mas nesse momento, o que interessa é o chamado HC, habeas corpus trancativo. Ele visa trancar a ação penal por ausência de justa causa. Mas o habeas corpus não é só para alguém que está na iminência ou privado da sua liberdade de locomoção? Sim. E uma ação penal que não tem embasamento pode, ao final, gerar uma privação de liberdade. Por isso, a possibilidade aqui de um HC trancativo. Visto isso, recebida a peça acusatória, o juiz vai determinar a citação do réu.
e sobre ela nós vamos falar no próximo encontro. Até lá!